Uma das coisas mais difíceis de se enfrentar é um trauma implantado por um silêncio, pelo silêncio que o manipulador ele faz com as suas vítimas. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Quem na verdade nunca conheceu um manipulador? Quem na verdade nunca se relacionou com um manipulador? Mesmo que seja fora do seio da sua família, seja no trabalho, seja na escola ou seja em qualquer lugar. O interessante é que o manipulador oculto, ele tem algumas características, na verdade, que não ferem de modo direto, mas sim indireto. Ele se utiliza muitas vezes, tá, de silêncio, de indiferenças, sabe, de triangulações. Então, com isso, ele sempre gera uma espécie de despersonalização na pessoa. Sabe aquele olhar que é totalmente reprovador? Quando você faz algo ou você conquista e essa pessoa lhe olha com um certo desdém, muitas vezes isso é uma forma de manipular o seu sentimento, fazendo com que você tenha um ressentimento, uma dor. E com isso, com esses traços, na verdade, que o manipulador faz, ele começa a colocar na sua alma ou no seu ser sementes de dúvida, sementes de incapacidade, sementes de que você nunca será bom o suficiente. Então, o manipulador muitas vezes ele não deixa rastros visíveis, mas sim deixa rastros na alma da pessoa, no caráter da pessoa. Muitas vezes as pessoas não gritam pedindo ajuda, elas sofrem do modo totalmente quieto, porque o manipulador não dá espaço para que essas pessoas possam se expressar. E com isso você vê que essa pessoa tem uma característica totalmente triste, ressentida, mal resolvida. Isso acontece porque ele roubou o viés cognitivo da pessoa. A pessoa perdeu o seu senso de identidade, perdeu o seu senso de utilidade. O interessante também dentro desse aspecto, o que ele faz é que o silêncio ele é totalmente estratégico, né? Ele vai se utilizar de expressões ambíguas, do qual sempre vai colocar dúvidas no seu coração, negação de afeto e, por exemplo, desdém quando você conquista algo. Então ele tem aquela exclusão sutil. Quando ele está perto de amigos, ele não te dá atenção, carinho, cuidado. Então ele sempre vai te separar dos seus amigos e das pessoas que você acredita, porque ele, pouco a pouco, ele está te despersonalizando. Mas antes, né, de continuar sobre o tema de hoje, eu quero saber se o nosso canal é totalmente relevante para vocês. E se forem, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Isso se nós estivermos lhe passando algum tipo de valor. E eu acredito que sim, porque a nossa intenção aqui é apenas, tá, informar sobre essas características que os manipuladores fazem com frequência. Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e contem a sua história, que leremos, tá, com o maior carinho. Então, quero, né, continuar com o tema, porque ele é muito interessante para vocês saberem quais são essas características que eles utilizam, tá bom? Então, por exemplo, falando do silêncio estratégico, né? Muitas vezes esse silêncio ele é totalmente intencional, né? Ele fala meias verdades, omite informações e vai criando em você uma espécie de angústia, ansiedade e culpa, porque como a informação e a verdade está sendo omitida e dados parte a parte, você acredita que isso é uma culpa sua, mas não. Isso é uma forma de te vincular ainda mais a ele. Você ficar muito mais atrás dele. Eu não sei se vocês conhecem essa informação. Por exemplo, se eu falo para vocês, não pensem no elefante azul.
o que que vai acontecer? Você vai pensar. Se eu falo para vocês assim, não comam macarrão, e você gosta de macarrão, inconscientemente isso vai dar vontade. Então, quando você omite uma informação para uma pessoa, isso os manipuladores fazem estrategicamente, a pessoa vai ficar muito mais preocupada, muito mais ansiosa. Por quê? Porque ela está entrando num estado que é totalmente ruminativo. Ela quer saber o que aconteceu de errado, por que ela está sendo controlada por esse silêncio. Então, por isso que a pessoa corre atrás do narcisista e do manipulador e começa a perguntar: o que eu fiz de errado para você me tratar desse jeito? Por que que você omite informações? Por que que você fica quieto? Por que você não é praticamente sincero comigo? A intenção dele nunca é ser sincero. A intenção dele, por exemplo, é manipular você, omitindo sempre as informações. Então, essa manipulação, na maioria das vezes, ela é invisível, acontece no dia a dia, sabe? Nas relações, por exemplo, bobas, vamos dizer assim, que acontece no dia a dia. A pessoa conta as meia-verdade, fala a meia-verdade do seu pai, da sua mãe, do seu amigo ou da sua mãe. Então ele vai fazendo o quê? Criando essa espécie de triangulação, do qual que você vai ficar muito mais atrás dele, procurando essas respostas, tá? O interessante também é que a pessoa que sofre esse silêncio, ela vai ter uma corrosão, né, no seu ser. Ela vai estar num estado de melancolia muito grande. Por quê? Porque pela falta de reconhecimento. Por exemplo, essa pessoa é totalmente dedicada, é uma mãe, né, que é trabalhadora, um pai que é trabalhador, sabe, que quer sempre ajudar a família. E muitas vezes acontece até no trabalho. Mas, por exemplo, quando a pessoa te olha totalmente enviesado e com um sinal de indiferença, o que você vai achar acerca das suas conquistas? Poxa, será que eu não mereço o reconhecimento por ter feito algo, o reconhecimento no meu trabalho, ou reconhecimento na minha casa, ou reconhecimento na minha escola? Porque tudo aquilo que o ser humano faz, ele querendo ou não, ele sempre procura uma espécie de reconhecimento, seja até mesmo um sinal de gratidão. E muitas vezes, quando uma pessoa não escuta isso, ela se sente totalmente vazia, ela se sente solitária, porque o ser humano ele tem a tendência de dividir tanto as suas conquistas quanto as suas tristezas, porque isso nos dá um senso de comunidade, dá um senso de pertencimento. Eu tenho algum amigo ou alguma pessoa do qual que eu possa contar os meus segredos. E quando o manipulador e o narcisista faz isso com a pessoa, ela, por exemplo, ela já chegou num fim muito grande, numa tristeza muito grande, porque ele já separou essa pessoa dos seus amigos e dos seus familiares. Então, como a pessoa somente tem um narcisista e um manipulador como fonte de informação, o que ela vai pensar, na verdade? Nada tem sentido na minha vida, né? A minha história foi roubada. Porque tudo aquilo que você faz, ele sempre vai te menosprezar. É aquela coisa, né? Você fez, você conquistou, mas também qualquer um faz isso que você faz. Se você se formou, ele vai falar, qualquer um se forma. Se você estudou, qualquer um estuda. Se você conquistou um trabalho ou uma promoção, qualquer um, sabe, conquista isso. Então, você vê que ele sempre minimiza as suas conquistas, tá? Com palavras, né, que sempre vão minando a sua autoestima. E com isso, você está sendo totalmente despersonalizado e você vai ter uma característica totalmente amarga. E é isso que ele quer de você, com que você se torne. Então, o interessante é sempre você reconhecer essa voz invisível, sabe? Você tem que nomear essa dor. O narcisista, ele joga as coisas sobre você e você tem certos gatilhos do qual que você não consegue identificar. Mas o interessante é que esses gatilhos que ele coloca em você, você representa ele. Ele está transferindo uma angústia, um vazio existencial dele a você. Então, como ele não é ninguém, ele quer fazer você também se sentir
praticamente um ninguém. Então, com isso, com esse gaslight silencioso, quando termina o relacionamento, você vai ficar com vergonha e com culpa e com remorso. Isso pode acontecer tanto com um homem ou com uma mulher. Por quê? Porque ele tem voz na cabeça dele que ele acredita ser dele. Mas não, foi o manipulador e o narcisista colocou em você, e você fica ruminando essas, vamos dizer assim, essas palavras como se fossem mantras, né? E isso vai alimentando esse sentimento de inadequação que você tem consigo mesmo. Todo mundo tem uma autoestima a se cultivar, mas o narcisista e o manipulador, quando vê que essa pessoa tem uma autoestima, ele sempre, na verdade, ele quer que o outro seja igual a ele. Enquanto que ele é um ser totalmente falso, covarde, que não reconhece o seu fracasso, ele quer sempre minimizar o seu esforço e as suas conquistas. Então você sempre tem que reconhecer essa voz invisível. O interessante é que o abuso, na maioria das vezes, ele pode ser tanto visível quanto invisível, através de indiretas, através de xingamentos, através até mesmo de desprezo, isolando você das pessoas, tá? O interessante também, e o último, é você saber questionar esse silêncio. Porque esse silêncio é totalmente prolongado. Se esse silêncio é totalmente prolongado, você percebe que isso é uma forma de sadismo, né? O manipulador e o narcisista, ele tem prazer em ver as pessoas suplicando atrás dele. Então, quando você reconhece de onde nasce essa fonte, que é praticamente não é sua, mas sim do manipulador, que coloca em você como se a culpa fosse sua, a partir daí você já tem um primeiro passo para conduzir a sua própria liberdade. Então, sempre questione esses pensamentos ruminativos que vêm sobre você, porque muitas vezes, quando termina o relacionamento com uma pessoa que é totalmente narcisista, a pessoa fica totalmente melancólica e a pessoa se sente vazia. E é normal, porque houve um roubo cognitivo. Ele roubou os seus sonhos, então tudo aquilo que você construiu com ele foi particularmente falso. Mas eu sei que o processo é doloroso, mas também você pode reconstruir a sua história sem a interferência dessa voz, que ela sempre vai te incomodar. Mas você não é aquilo que o outro fala sobre você. Você é aquilo o que você constrói a partir daquilo que você tem. Mesmo que não sobrou nada, sobrou sim a sua dignidade. E dignidade é tudo para que uma pessoa tem, e é uma coisa que o narcisista nunca terá. Se vocês gostaram do vídeo de hoje e ficaram conosco até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos, e até o próximo vídeo. E antes também, me perdoem, né? Eu vou colocar aqui o QR Code para vocês. Colocando, né, você escaneando o QR Code, você vai entrar diretamente na nossa playlist, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.